Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado por sua audiência. Hoje continuaremos sobre o Antigo Testamento, livro de Juízes. Vamos ao conteúdo. Continuação do estudo complementar 4, parte 28. Quinto cativeiro, Filisteus, tipifica o nosso eu, parte 8. O drama de Sansão. O drama vivido por Sansão começa com o verbo afeiçoar. Isto foi tão forte, o desejo obtido pelo olhar, chegou ao coração e ele afeiçoou-se a Dalila. Embora o celestial propósito de Deus na vida de Sansão era municiá-lo, armá-lo, com força e poder a fim de ser um instrumento de libertação. O Senhor Deus Todo-Poderoso sempre age para libertar seu povo que constantemente é levado a desviar-se rumo ao mal, rumo à escravidão. O jugo de escravidão do povo filisteu sobre Israel era resultado do pecado da nação que clamou a Deus e arrependeu-se de seus pecados. A resposta de Deus foi Sansão, filho de Manoá, da tribo de Dan, uma das 12 tribos de Israel. Aliás, desta tribo a Bíblia só registra 2 grandes vultos na história do povo de Israel, Débora profetisa e também juíza, e Sansão o homem a quem Deus dera um segredo. Lê do engano pensar que a força de Sansão estava nos seus cabelos compridos. O segredo da sua força era o próprio Deus agindo nele, era se guardar, não revelar, não se expor. Este era o enigma para se guardar, não abrir o seu tesouro aos amigos e inimigos. O diabo no decorrer da história do povo de Deus sempre quer saber os segredos de Deus para preservar a porta da liberdade trancada, e para trazer jugo sobre este povo. Sansão conhecia o poder de Deus que visitará seus pais anunciando a eles o seu nascimento, ele conhecia a lei do seu Deus, sabia da proibição de envolver-se com mulheres estrangeiras e também foi alertado por seus pais para não tomar mulheres estrangeiras. Juízes 14:3, embora tivesse sido desobediente em não guardar o pacto com Deus. Interessante que Sansão cria na sua capacidade de discernimento, ainda que afrontando ensinamentos do Deus Altíssimo, daí enganar Dalila por 3 vezes, até ser dobrado pela fragilidade da força da mulher, que aparentemente fraca venceu a sua força. Ele poderia ter desvencilhado dela por 3 vezes, também teve oportunidade de sair livre. Mas não percebeu que o Espírito do Senhor o havia deixado. Que coisa mais triste quando a glória do Senhor se vai de nós. E Cabode, foi-se a glória do Senhor. A bem da verdade o Espírito Santo, na maioria das vezes em que atua, caracteriza-se pela sutileza e pela suavidade. Até no momento de deixar Sansão e este não percebeu porque estava embriagado de amor erótico por Dalila. Logo podemos perguntar, como Sansão deixou de perceber que Dalila estava mancomunada com os filisteus para lhe entregar, a despeito de haver resistido por tanto tempo? A resposta está em Oséias, capítulo 4, versículo 11. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, e dá sabedoria aos simples. O soberano Deus sabe que existe um limítrofe em que o homem consegue deter o controle das próprias faculdades, das próprias convulsões internas que vão se exteriorizando gradativamente como um vulcão entrando em erupção e suas lavas vão se derramando, e por onde passa deixa no caminho as marcas da destruição. Da mesma forma, sabe que a sensualidade, os desejos e compulsões sexuais eróticos bloqueiam a capacidade de discernir e configura o blackout da razão. Este texto acima associa intimamente a revelação do segredo com a entrega do seu corpo, do seu coração de homem, é do coração do homem que procede o mal, a impureza, a lascívia. Sem nenhuma dúvida esse foi o maior erro de Sansão, entregou de mão beijada o centro das suas emoções à pessoa errada, a uma prostituta, a uma mercenária. Assim diz o Altíssimo em Provérbios, capítulo 23, versículo 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. A história final da queda de Sansão é apenas e tão somente uma metáfora figurada das consequências do pecado do homem carnal. Primeiro vem a cegueira, perda da capacidade de enxergar além do seu próprio nariz. Segundo, a entrega dos membros à escravidão da carne, é como rodar um moinho em círculo, um engenho que é tocado por bois ou jumentos em círculos para moer a cana, para voltar ao mesmo lugar, como pessoas que gravitam em torno da própria miséria. Como um cão que come, enfastia, e depois vomita e mais tarde volta ao seu próprio vômito e o com, ainda como os porcos que mesmo depois de limpos,
e voltam-se prazerosamente a enlamearem-se, e, enfim, a morte. Porque a paga final do pecado é a morte. Juízes capítulo 16, 2 e 3, as portas da cidade. A porta do céu. Gênesis 28, 17. Jacó se encontrava em Harã, fugitivo, amedrontado, porque se escondia do seu irmão Esaú, que queria matá-lo, desanimado, cansado. Quando as sombras da noite já se adensavam, Jacó tomou uma pedra para servir de travesseiro, e adormeceu, num profundo sono. E dormindo, teve um sonho. Ele viu uma grande escada fulgurante cuja base estava na terra e o topo alcançava o céu. Além disso, anjos de Deus subiam e desciam pela escada. E quando ele acordou, sobressaltado, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Versículo 17. Ellen Goldwhite disse: Deus é altíssimo e santo, e a sua casa na terra, o lugar onde o seu povo se reúne para adorá-lo, é a porta do céu. E continua: a reverência é grandemente necessária. Estou alarmada ao ver crianças e jovens, filhos de pais religiosos, tão descuidados da ordem e decência que devem ser observadas na casa de Deus. Enquanto os servos de Deus apresentam ao povo as palavras de vida, alguns estão lendo, outros estão cochichando e rindo. A irreverência tem sido uma grande tentação para muitos que têm em pouca conta as coisas sagradas, mas esse defeito de caráter deve ser vencido por todos os cristãos, que estão se preparando para a adoração junto aos anjos que cobrem o seu rosto na presença de Deus. Com efeito, disse Jacó, este lugar é a porta do céu, e eu não sabia. Mas nós outros já sabemos. Como estamos em relação a esse assunto? Estamos nós esquecidos de que no seu templo se manifesta a própria presença de Deus? Somos nós reverentes na casa de Deus? Temos que nos lembrar que a igreja, o templo de Deus, é o lugar onde temos a porta do céu se abrindo diante de nós, para que os encantos do Evangelho possam se desdobrar a nós pecadores que desejamos ascender um dia aos céus, e aqui temos a primeira porta para esse grande propósito, a porta do céu. A porta do inferno. Mateus 16, 18. Em Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Disseram: João Batista, Elias, Jeremias, ou algum dos profetas. E Cristo perguntou ainda: mas vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, matéria explosiva, homem sempre disposto a falar, falou pelos 12 discípulos, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus disse: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E isso não significa que a igreja estaria edificada sobre Pedro. O versículo 23 indicaria o contrário, onde vemos as portas do inferno prevalecendo sobre Pedro. Jesus usou apenas um jogo de palavras, que também coincide no português, sobre Pedro, uma pequena pedra, um seixo, e Cristo, a rocha eterna, inamovível. Mas o que significam as portas do inferno? A palavra inferno aqui é a tradução de Hades do grego, e significa sepultura. Dicionário grego de Strong, em Mateus 16, 18. E com efeito, Jesus Cristo quebrou poderosamente os grilhões da morte, ele rompeu as portas da sepultura, e a sua igreja não ficará presa. Disse ele: eu sou a ressurreição e a vida. Quando Moisés foi sepultado, logo depois o Filho de Deus o chamou, para que saísse do túmulo. Então Satanás se apresentou para impedi-lo. Mas Cristo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, disse apenas: o Senhor te repreenda, Satanás, porque as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja de Deus. E Moisés pôde ser ressuscitado e assunto ao céu. Aguardamos o dia de fulgurante glória, quando virá o Salvador em sua segunda vinda, para ressuscitar o seu povo, numa poderosa demonstração de que as portas do inferno, as portas da sepultura, não prevalecerão sobre a sua igreja. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação do estudo complementar 4, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.